Olá, tudo bem, gente? Bom dia. Prazer em falar com vocês, bom dia. Privilégio de estar participando desse papo aqui com vocês. Parabéns para a turma da APEL e Book 2.0 por essa organização incrível. Lindo, lindo mesmo de ver. Particularmente me sinto privilegiado de ter voado aqui de São Paulo, a chegar aqui em Lisboa e poder trocar essa ideia com vocês. Então, hoje a gente vai falar sobre o que o ensino não te ensina, Pedro. E antes de começar, eu queria, durante um minuto, falar um pouquinho sobre o porquê que eu estou aqui. Tudo bem, Pedro? Claro. Tudo bem, gente? Convém. Convém. Meu nome é Breno Perrucho, eu tenho 27 anos de idade. Eu comecei um canal do YouTube há 6 anos atrás. E eu comecei isso num quartinho, na casa que eu morava com a minha mãe, lá no Rio de Janeiro. E desde então, eu fui abençoado com tudo que veio acontecer. O canal, ele tomou proporções que eu jamais poderia imaginar. Foram mais de 120 milhões de visualizações, 2 milhões e 400 mil inscritos, alunos, mais de 70 mil. E isso tudo permitiu que eu pudesse hoje trabalhar com o que eu acredito que é a educação de base. Então, a Jovens for Schools, e o motivo pelo qual estou aqui, traz o que o ensino não te ensina. O que o ensino não te ensina foi um livro que eu publiquei há 3 anos atrás, e naquela época dificilmente poderia esperar que estaria hoje, a Jovens, a minha empresa, trazendo ao ensino o que até então não era ensinado. E por isso que eu estou aqui. Deixa-me apresentar. Por favor. O meu nome é Pedro Anderson, tenho 51 anos agora, e quem me dera ter conhecido o canal do Breno quando era um jovem, quando eu precisava que alguém me ensinasse, que o ensino me ensinasse, fosse onde fosse. Podia ser na escola, podia ser a família, podia ser... Na altura não havia YouTube, não é? Teria de ser em algum livro que alguém me tivesse oferecido, porque eu não iria procurar informação sobre dinheiro. E, portanto, eu faço parte da geração que, se calhar, alguns de vocês também pertencem, que é ninguém nos ensinou a falar sobre dinheiro. Ou a lidar com o dinheiro. E, portanto, eu licenciei-me em Comunicação Social, os meus pais sempre me disseram aquelas coisas comuns, que é grão a grão enche a galinha ao papo, não gastes mais do que ganhas, etc. Não te endivides. E essa era a minha literacia financeira. O meu primeiro emprego foi numa rádio, a ganhar 700 euros, 140 contos na altura, em 1997, uma fortuna para um jovenzinho de 23 anos. Não, para o Brasil você é multimilionário. Pronto. Não me queixava. Na altura, por volta dos anos 2000, enfim, quando chovia dinheiro, como agora no PRR do Fundo Social Europeu, a minha mulher ganhava 1000 euros e trabalhava 3 dias a dar formação profissional. Repara, 2 jovenzinhos, um jovem casal, e entravam em nossa casa 2.700 euros por mês. E perguntas tu, ok, então desse dinheiro todo, quanto é que tu guardaste até hoje? Zero. Zero. Porquê? Porque era a cultura que muitos de nós temos, que é chapa ganha, chapa gasta. O que é que aconteceu? E nós achávamos esta vida normal. Em 2007... 2008, a Euribor subiu para 5%, o mesmo que aconteceu agora recentemente. A prestação da casa passou de 400 euros para 800 e descobrimos que um jornalista da SIC, uma professora no ensino público, daqui a 3 meses não tinham dinheiro para pagar a prestação da casa. E eu pensei, isto não é normal, alguma coisa aqui está errada. E foi aí que me caiu a ficha. Ou seja, que eu percebi que eu não sabia lidar com o dinheiro. E foi aí que nasceu o Contas Poupança na SIC. Porque eu percebi, espera lá, se eu não sei lidar com o dinheiro, e depois aprendi, se calhar também há muitos portugueses em Portugal que também não sabem lidar com o dinheiro. E então, sem ter nenhuma formação financeira, aprendi às minhas custas, com os meus erros, com aquilo que eu fui investigando e aprendendo, aquela rúbrica que eu esperava, que começou em 2011, que esperava que durasse 6 meses, agora tem quase 15 anos. E é por isso que eu estou aqui a falar contigo. Quem me dera que alguém me tivesse ensinado aquilo que nós agora tentamos ensinar aos jovens e não só, no Brasil e em Portugal. Não, lindo. Eu acho brilhante ver a forma como esse conhecimento, a necessidade de ir atrás disso chega para diferentes pessoas, né? Então, no meu caso, foi por conta de uma tragédia que aconteceu. No caso, eu perdi meu pai com 13 anos de idade e acabei ganhando um pouquinho de dinheiro. E isso, inevitavelmente, fez com que eu quisesse honrá-lo e pensar assim, poxa, como meu pai ficaria orgulhoso em querer investir bem esse dinheiro, né? Ou então, naquela época eu não sabia o que era investir, eu pensava, como é que eu ia poder gastar esse dinheiro?
E aí, na época, eu queria fazer medicina. E aí eu achava que, né, como médico, eu iria gastar comprando equipamento, pagando o aluguel de um consultório médico. Só que, como acontece na vida, a gente muda as opiniões muitas vezes. Algum de vocês já mudou a carreira em algum momento aqui? Nossa, pouca gente até, surpresa. Vocês são portugueses convictos. Vocês sabem o que querem aqui, isso que eu gosto. Bom, eu mudei algumas vezes. Então só conhecem aquilo que querem, ou só querem aquilo que conhecem. Porque esse é o grande drama em Portugal, que é, nós não conhecemos as alternativas. Eu não conhecia, era um completo ignorante em termos de finanças pessoais e também em outras áreas. Lógico, então, na minha cabeça era muito nesse sentido. Então, ignorante das finanças pessoais, como que eu vou gastar esse dinheiro? Pelo menos era alguma coisa que iria deixar meu pai orgulhoso. Gastar de forma inteligente. Gastar. Exato, exatamente. Agora, eu depois fui para engenharia de produção e eu não consegui responder a pergunta de como eu iria gastar de forma inteligente. E aí eu encontrei um canal do YouTube chamado Primo Rico, que depois me levou para livros como os do Gustavo Cerbasi e que inevitavelmente me trouxe uma espiral de conhecimento que eu pude fundamentar o conhecimento financeiro. E aí tiveram alguns conceitos, ô Pedro, que mudaram completamente minha vida. Algum de vocês já sentiu em algum momento onde vocês aprenderam alguma coisa, uma coisinha que mudou tudo? A gente chama de efeito borboleta, né? Às vezes alguma coisa que você vive que muda toda a sua vida depois. E para mim foi o conceito de renda passiva. Renda passiva. Como é que chama? Sim, é a mesma coisa. Tá vindo o som aqui, ô produção? Renda passiva, que é o dinheiro que você ganha passivamente, sem precisar trabalhar. E aí eu entendi o seguinte... utilizar a expressão ganhar dinheiro enquanto dormimos. Ou seja, nós acordamos na manhã seguinte com mais dinheiro, seja muito, seja pouco, mas sem termos... O único esforço que fizemos no passado foi poupar e investir. Exatamente. E depois o dinheiro acaba por cair sozinho, com a estratégia correta e com conhecimento e evitando os riscos desnecessários. Lindo, não poderia ter descrito melhor. Então, o dinheiro trabalhando por você. Agora, uma coisa que virou a chave foi o seguinte, eu entendi, poxa, se eu tiver X dinheiros em conta, você está dizendo que vai ter um rendimento que vai pagar toda a minha qualidade de vida. E eu não vou precisar mais trabalhar. Independência financeira. Você fala com um moleque na época de 17 anos, isso parece ser muito apelativo, né? Você não precisa mais trabalhar. Eu tenho aqui minha mãe como comissária de justiça, no Rio de Janeiro, ela lida com menores infratores. Então, você deve imaginar as histórias, chegavam em casa, né? Poxa, pessoas muito novas cometendo crimes. Era uma coisa chata. Eu achava que trabalho era nada mais do que uma pedra no sapato que você teria que conviver. E ao perceber, eventualmente, que se a gente poupasse R$500 por mês que fosse, daqui a 30 anos eu poderia ter... Não, vamos colocar em euro, né? Que talvez tenha grandeza. 100 euros. Vamos lá, se você tivesse... Eu não sei, eu não fiz a conta em euros, mas vamos lá. Se você tivesse 500 euros, em 30 anos você investe a mesma quantidade, todos os meses, com uma rentabilidade de 12% ao ano, o que no Brasil, isso, juros a livre de risco é feito, você teria 1,5 milhão de euros. Né? E isso começou a falar, poxa, isso aqui me daria uma renda de R$15 mil por mês, né? 15 mil euros por mês. E basicamente poderia, daquele momento, não precisar mais fazer nada. Pois é. Então, isso foi uma das principais coisas que, para mim, mudou minha vida. Breno, aquilo que tu estás a dizer e que percebeste aos 17, 18, 19, 20 anos, talvez? Por aí, quando foi... Eu só percebi isso aos meus 45 anos, há 6 anos. Repara, todo o tempo que eu desperdicei na minha adolescência, no auge do crescimento da minha vida profissional e do aumento dos rendimentos, porque é sobretudo nessa altura em que nós vamos subindo, vai subindo o nosso salário eventualmente, mudando de empresa, foi o que aconteceu, saí da TSF, fui para a SIC, e nunca aproveitei esses saltos financeiros para meu benefício e da minha família. É algo que eu me arrependo imenso e que agora tento transmitir aos meus filhos e a todos os que acompanham o Contas Poupança. Porque se eu tivesse acesso a essa informação, que a escola não ensina, a família não ensina, o Estado não ensina, eu estou convencido que mesmo tendo baixos rendimentos em Portugal, mesmo as pessoas com baixos rendimentos, porque também há pessoas com altos rendimentos, como é óbvio, em qualquer país é assim, também há uma grande desigualdade social em Portugal, tal como no Brasil, nós podíamos viver muito melhor com o mesmo dinheiro, fazendo melhores escolhas.
É aí que entram as ferramentas que nós temos agora disponíveis, as que tu tens no Brasil e as que nós temos em Portugal. O digital veio exponenciar todo esse conhecimento. Neste momento está disponível a quem quiser procurá-lo, ele está lá. Mesmo eu, muitas das minhas fontes de informação também estão no Brasil, também estão nos Estados Unidos, estão em Inglaterra, porque há muitas pessoas a fazer o mesmo que nós. A informação está acessível e entram todas as ferramentas digitais, entram também os livros, que também são fundamentais para sedimentar esse conhecimento, mas lá está, falar de dinheiro ainda não é uma coisa sexy. E no Brasil esse é o grande mal. A gente lê muito. E é possível transformá-lo num assunto sexy. É lógico que é, com certeza. Né? Você vê... Não pelo meu aspecto, pelo dele talvez. Imagina, eu tenho que aprender com você. No caso, todos nós temos uma série de coisas tentadoras que aparecem no Instagram e no YouTube que a gente desesperadamente quer ficar vendo e vendo e vendo, até que depois passa algumas horas e a gente fala, uou, e o trabalho que eu tinha que fazer agora para o meu empregador aqui? Quando, na verdade, a gente não deve abominar as redes sociais ou algo do tipo, porque a gente pode escolher o que consumir. Então, ainda que justamente o conteúdo ele seja de graça, ele seja acessível, a questão é como fazer com que as pessoas sequer saibam que esse conteúdo exista. Porque esse daqui é o grande paradoxo da situação. A gente tem que democratizar, beleza, então, se for qualquer momento no YouTube, você vai ver conteúdos incríveis aqui do Pedro, falando sobre, bonitinho, como você deve organizar a sua vida financeira. Para você conseguir ter renda passiva e realizar seus sonhos. Legal, mas como é que você vê, Pedro, que você traz o pulo para uma pessoa que não tem sequer noção de que esse conhecimento existe, para que ela seja beneficiada por ele, dado que é de graça? O gatilho que eu descobri é fazer contas. Por muito estranho que isto possa parecer, nós não ligamos ao dinheiro que nós gastamos, sobretudo as despesas pequenas. 1 euro hoje não é nada, ao fim da semana são 7, ao fim do mês são 30, ao fim do ano é multiplicado por 365. E depois, quando começamos a incluir outros fatores na equação, como por exemplo os juros compostos ou os juros capitalizáveis, em que o mesmo dinheiro investido na ferramenta certa multiplica-se dezenas de vezes, e quando eu digo que com 50 euros por mês, que não é um valor gigante, acho eu, para a maior parte das famílias portuguesas, 50 euros ou 100 euros num casal, tu podes chegar à idade da reforma investindo num simples SP500, num ETF, e podes chegar lá com 400 mil euros, 500 mil euros, 600 mil euros. Foi ter feito essa conta que me fez rodar a chave, como dizem os brasileiros. Em Portugal dizemos mudar o chip, embora eu nunca tenha mudado o chip em lado nenhum, gosto mais da expressão brasileira, mas mudou a minha vida. Foi o tal bater de asas da borboleta que na minha vida fez toda a diferença. Neste momento, os meus filhos, desde os 8 anos e desde os 16, já investem na Bolsa. Com a minha ajuda, como é óbvio. Portanto, o erro que eu cometi de não ter investido ou começado a investir valores pequenos, porque alguns estudos dizem que 1 euro aos 20 anos significa 80 na idade da reforma. 1 euro não investido equivale a 1 euro na idade da reforma, descontando a inflação, ou seja, ainda tive prejuízo. Portanto, onde é que já vai aquele euro? Nem uma pastilha elástica vou conseguir comprar daqui a 40 anos. Então, é utilizando esses pequenos gatilhos da cenoura do investimento, da poupança, dizendo que com o mesmo dinheiro, fazendo escolhas diferentes, o teu presente e o teu futuro pode ser radicalmente melhor. Se disseres isto a alguém com 50 anos, é uma coisa, dizeres isto a um jovem com 20 anos é outra completamente diferente. Portanto, qualquer um deles pode começar a partir do momento em que roda a chave, mas quanto mais cedo começar, melhores são os efeitos no futuro. E eu quero dar o melhor futuro possível aos meus filhos e a todos os jovens portugueses e depois, numa espécie de pesca à linha, a todos os portugueses que tenham a idade que tiverem, mesmo que já estejam reformados. Há pessoas com reformas muito boas e que mesmo assim têm uma vida extremamente regrada e miserável em termos financeiros. Portanto, é sempre possível melhorar com o conhecimento. Demais, lindo. Isso a gente vê muito no Brasil com um termo chamado de custo de oportunidade. Custo de oportunidade é o que você deixa de ter quando você faz uma escolha.
Então, por exemplo, você é casado, Pedro? Sim, tenho Quando 2 você se filhos. casou, o que Então- você deixou de ter? Ou melhor, quando você entrou no relacionamento, o que você deixou de ter? O que você abriu mão? Na altura... Tem que Não, pensar bem como responder isso daí. Não, a questão Eu já é fiz essa pergunta para uma audiência, teve uma pessoa que respondeu, a minha felicidade. É capcioso. Não vou dar essa resposta, não sei se isto depois vai ser visto ou ouvido pela minha mulher, mas a questão é que, na altura em que eu me casei, por falta de literacia financeira, estamos a falar em termos financeiros, não sei porque qualquer escolha que eu fiz foi irracional e inconsciente. Portanto, eu não tive de escolher, porque como tinha dinheiro, eu queria, ou precisava, comprava. Eu não estava a abdicar de nada, porque não sabia que podia abdicar de algumas coisas para escolher outras melhores. E este grau de inconsciência é terrível. Demais. Assim como num relacionamento, você abre mão de todas as outras pessoas, né? Então, no caso, se você escolhe, e por opção, gastar dinheiro agora, o que significa que você está deixando de ter muito mais no futuro, não só em patrimônio acumulado, mas o que aquele dinheiro, trabalhando por você, poderia trazer. E isso gera uma reverberação, né, exponencial. Quando a gente fala, a nível Brasil, 200 milhões de pessoas, você tem 2/3 da população que sequer tem qualquer dinheiro guardado. Em Portugal é E quase a você mesma tem coisa. quase 80% da população que está endividada. E aí quando você fala, tudo bem, endividado, você pode passar o cartão de crédito para parcelar uma TV e tem amplas chances de pagar, e você está endividado, não é um problema. Mas 43% da população adulta no Brasil está inadimplente. Então, Insolvente. Insolvente. Você não tem recurso para pagar aquilo. Por outro lado, quando você vê pessoas que não têm recursos, ainda assim elas têm um tênis, ela tem um celular super legal, e isso mostra uma dificuldade de exercer senso crítico a respeito do que compra. Não sei se é comum aqui na Europa, tá? Mas, por exemplo, lá no Brasil, tudo é parcelável. Então, absolutamente tudo você parcela em 12 vezes no cartão. Inclusive uma compra na farmácia, se for o caso. Então, o que a gente deixa de ter lá é esse sentimento de que se eu não tenho recurso, eu não deveria comprar, eu não deveria antecipar um sonho e buscar ter aquele shot de dopamina para ter uma gratificação instantânea. E com isso, inevitavelmente, abrir mão de muitas coisas lá na frente. Só não deveria, né? Por favor. Temos cerca de 2 minutos para terminar a nossa conversa. Pela tua experiência e pela minha, como é que as ferramentas digitais que nós utilizamos podem ser compatibilizadas com os livros? Há uma geração digital que já não lê quase nada em papel, que quer tudo imediato e em fotografias e em bullets, em apresentações com tópicos, que quer resumos feitos pela inteligência artificial. Como é que os livros podem entrar na melhoria da vida e do futuro de todos nós? Lindo. Bom, excelente pergunta, Pedro. Obrigado. No caso, a forma como eu vejo isso é que a gente tem diversas formas de conseguir ler. E isso não depende única e exclusivamente de um livro físico. Então, por exemplo, eu leio na maior parte das vezes no Kindle, porque é mais prático de levar na viagem, foi o que eu trouxe. Ou então, quando eu estou na academia, pela Audible ou por um audiolivro. Então, o que a gente precisa entender é que um livro ele não é só possível de fazer com que a gente adquira conhecimento. Mas por que a gente quer conhecimento? É para sermos pessoas mais interessantes, para que a gente possa conseguir realizar sonhos, para que todas as coisas grandiosas que a gente quer fazer, como criar empresas, ou então ajudar as pessoas que a gente ama, tudo isso possa ser realizado. Então, o objetivo não é usar as redes sociais como uma forma simplesmente de, eu vou simplesmente consumir o conteúdo de qualquer pessoa para passar tempo aqui, mas realmente extrair como que a minha vida poderia ser melhor fazendo isso. E como que você vê? Que linda mensagem, porque aquilo que eu verifiquei, e para mim foi um desafio ter escrito o primeiro livro, e o Rui Coceiro, que está presente aqui na assistência, o editor, que me convidou para escrever um livro e a que eu inicialmente disse que não, porque achava que... Então, mas espera lá. Então, as pessoas veem as reportagens, são 1 milhão de pessoas cada vez que a reportagem é emitida. Depois, no Facebook, no Instagram, no YouTube, as pessoas têm conteúdo de graça que eu dou às pessoas, não peço nada em troca. Porquê é que alguém haveria de gastar dinheiro
para ter algo que ofereço de graça. E o que ele me disse fez todo o sentido e convenceu-me. Um livro, para já, não tem publicidade de 2 em 2 páginas. Não perde a bateria, não descarrega. Dá para ler de dia e à noite. Não é preciso aclarar as páginas nem escurecer. Tem tudo organizado. Alguém pensou bastante na forma de transmitir uma mensagem. A pessoa, ao comprar o livro, assume um compromisso com ela própria. Pois alguns não leem, compram livros e não leem. Mas, a partir daquela pessoa, assumiu aquele compromisso. Achou aquele tema interessante. Portanto, há uma motivação extra para ler aquele conteúdo. E a prova de que o Rui tinha razão é que já vamos no 6º livro, e agora este último é para jovens e a literacia financeira. Vai ser lançado na próxima segunda-feira. E já estamos a chegar a quase 100 mil livros vendidos que falam sobre dinheiro, que é uma coisa chata. Como é que é possível alguém comprar um livro, felizmente compram, em que um dos capítulos é ensinar a preencher um recibo verde, os autónomos, a preencher o papel das finanças, não é? Portanto, o livro tem futuro, seja em formato digital, seja e-book, ou continuar a ser em papel. São séculos de história de livros em papel, porque é algo que permanece. A internet é efêmera, o papel ainda não é efêmero, felizmente. Agora, acho que o nosso desafio, e terminamos com esta conclusão, se concordares, é que a solução para ensinar aquilo que o ensino não ensina é juntarmos todas as ferramentas, adaptá-las a cada um dos públicos e, dessa forma, mudarmos as pessoas uma a uma. Lindo. Uau. Muito bom. Obrigado.